Hoje vou falar sobre Marty Supreme, um filme que eu assisti ontem no cinema, lançado em 2025 e que estreou não faz muito tempo aqui no Brasil. Talvez algumas semanas, no máximo um mês. Nem sei se tem um mês, mas já. Eu acho que não, porque já tá muito tempo no cinema. Senão ele já estaria muito tempo no cinema, né? Enfim, como o título diz, o que a gente pode aprender com a obsessão do Marty em si? Vamos começar do começo. O filme, eu vou falar um pouco de spoiler, sim. Se você não viu, assista. O filme começa mostrando como o Marty, ele tinha uma vida tranquila não, né? Ele tinha ali uma vida corrida e sempre teve essa obsessão por jogar ping-pong. Pra conseguir bancar sua viagem, ele trabalha na loja do tio vendendo calçados. E logo no começo do filme a gente vê que ele é um cara falador, um cara que fala muito bem, que articula muito bem, que convence muito bem as pessoas e um cara também muito safadão, vamos colocar assim. No começo do filme, o filme tem até que bastante cenas de sexo em si, não aquele sexo explícito, mas tem pelo menos umas 4 cenas, pelo que eu me lembro, ou 3 pelo menos. É um cara fanfarrão, vamos colocar assim. E logo no começo, é mostrado pra gente que assiste o filme que ele é um cara que não tá nem aí, que faz o que for preciso para conseguir seu objetivo final. No começo do filme, o objetivo dele era viajar pro Japão. Mentira, era viajar pra Inglaterra para conseguir participar do torneio de tênis de mesa barra ping-pong e tentar ser campeão. Para isso ele rouba o tio dele. I just want the $700 that Murray owes me. Yeah, or what? Or I'm gonna shoot you in the leg. No, you're not. You sure about that? You shoot me in the leg, you'll be spending the next few years in jail. Okay, I'll shoot you in the head instead. You're not gonna do that either. Look, Lloyd, I just want what was promised to me, not a penny more. I'm gonna be coming home with 10 times that amount in prize money. So just turn the other cheek, let me take what I'm owed, and I'll give you an even $100 when I get back. Not interested. Lloyd, come on, look at me, please. We both know you'd love nothing more than to see my ass get canned. You're 1,000 times more motivated than me to do this job, and yet, look at this. Lá o filme mostra até bem interessante, ele rouba a mão armada, entre aspas, ele não ia matar o gerente, mas ele ameaça e tem a coragem de ameaçar e apontar a arma pro gerente. Então, desde o começo, fica claro pra gente, pelo menos pra mim, que esse cara é um cara oportunista, ele é um cara inescrupuloso, é um cara imoral, um cara maquiavélico, que vai fazer o que for preciso para conseguir chegar ao seu fim. E é interessante, isso me lembrou de outros filmes. Por exemplo, me lembrou do personagem Lou Bloom, do Nightcrawler, que também é assim. Apesar dele ser um cara um pouco não, bem mais imoral, a ponto de, enfim, não vou ficar dando spoiler, mas no final do filme a gente vê que ele é um cara bem mal, na verdade, ele é não um cara bom. Ele é um cara que realmente vai fazer o que for preciso para conseguir a melhor imagem. No caso do filme, do que ele faz lá, ele é um cameraman, né, que pega imagens de coisas que podem viralizar no noticiário e grava aquilo e vende para as emissoras. Mas no final específico desse filme, do Nightcrawler, voltando agora só um pouquinho, ele se dá bem, ele consegue montar para ele uma empresa, consegue contratar funcionários, e a gente vê que, diferente do Marty Supreme, eu vou falar mais pra frente, ele se dá bem, sendo do jeito que é. Aí, enfim, tem outros filmes também que eu pelo menos me lembrei muito, cara, de um cara que é oportunista, de um cara que faz o que for preciso para conseguir chegar ao seu objetivo final, como, por exemplo, o Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street. A gente vê que no final das contas ele não se dá bem, mas me lembrou dele também um cara que... aquele tipo de pessoa que, mesmo você prejudicando o outro, você mentindo pro outro, você vai fazer aquilo. Seja, sei lá, por exemplo, atualmente, um exemplo é o vendedor de curso. Às vezes,
Tem muitas pessoas que vendem cursos com qualidade e que sabem realmente o que estão falando, o que estão entregando ali, mas tem muitas pessoas que vendem aquilo que não sabem ou que sabem muito pouco e fingem saber muito. E mesmo assim vendem e não estão nem aí. Existe muito isso. Isso me lembrou, né, pelo menos. Aí, outros personagens que me lembrou também foi o Tony Montana, do Scarface, e o Tom Ripley, do o talentoso Ripley. Personagens esses que fazem de tudo, enganam, mentem, matam se for preciso, para conseguir aquilo que eles querem, que muitas vezes está relacionado com o dinheiro, com essa obsessão pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, entre aspas. Aí a gente pode entrar numa discussão que, primeiro, que nesses filmes, no caso do Scarface, do talentoso Ripley, do Nightcrawler não, do Nightcrawler o cara consegue se dar bem, do Lobo de Wall Street e do próprio Marty Supreme, eles não se dão bem no final, apesar de tudo, apesar de tentativas, voltando agora pro Marty Mouse, do Marty Supreme, voltando aqui que ele tenta de diversas formas, depois de voltar para Nova York, ele tem um outro evento no Japão, e a maior parte do filme ele se enquadra nessa parte desse evento de ele tentar conseguir $1.500 para voltar para o Japão e participar e vencer o japonês que derrotou ele lá em Londres. E voltando aqui, eu até perdi o fio da meada. Todas essas empreitadas, não só do Marty Mouse, mas desses outros filmes, desses outros personagens, pode ser que dê certo a primeiro momento, mas no final das contas tudo cai por água abaixo. Essa obsessão, essa compulsividade pelo dinheiro, pela fama, pela fortuna, por esse tal sucesso, entre muitas aspas, não vale a pena. No caso, agora voltando no Marty Supreme, ele é um cara que a gente vê lá diversos episódios que ele tenta conseguir dinheiro de forma ilícita, entre aspas, enganando os outros, né? Imorais, vamos colocar assim. Como, por exemplo, enganando pessoas que jogam ping-pong lá em certo bar. Ele se dá como se fosse um cara, um casual, e com isso ganha mais de $400 em apostas, mas no final, por conta de uma incompetência mesmo, e também por conta que a gente vê, caramba, fazer o mal não vale a pena. Ele acaba perdendo esse dinheiro. Em outros momentos também, em que ele engana o dono de um cachorro, um cara meio suspeito. Open it up. I'm going to apply a tourniquet to you. I'm going to remove the other tourniquet right now. Take 50 for yourself. Yeah, bring 50 for the vet, okay? There's some blood squirting He's on out. 13th and 1st. Okay, you tell him. I'll beat her as soon as I get there, okay? You're gonna give this motherfucker money. Might hurt. He's the one who fucking dropped the tub on you. I told him not. Ele, mesmo ficando com a mulher sendo boa com ele tenta enganar a mulher não, ele rouba a mulher, ele rouba uma joia, um colar da mulher, e mesmo essa mulher sendo boa com ele, tratando ele bem, mesmo ele tendo transado com a mulher, e ele mostra que é um cara totalmente imoral. E no final das contas, ele roubou a mulher e o colar era falso, por exemplo. E depois disso ele tem a cara de pau de voltar pra mulher e fingir que, caramba, que tava arrependido, que, caramba, será que ela não podia dar um dinheiro pra ele viajar pra Tóquio, etc e tal. Mas o filme é bem interessante, mostra que todas essas empreitadas do Marty Mouse dão errado. Não tão errado, né? Porque na vida real, óbvio que se você comete isso, você pode se dar muito mais mal, sei lá, por exemplo, o cara pega a mulher do milionário, primeiro que esse milionário nem descobre, mas na vida real, sei lá, né? Pode ser que o cara descubra e te mate, simplesmente assim. Mas a questão não é essa, a questão é que as empreitadas do cara
não deu certo e o filme em si, pra finalizar, mostra que esse filme mostra que obsessão é importante, o cara viveu muito, o cara tinha uma lábia absurda, o cara falava muito bem, o cara convencia, o cara era foda, foda-se, o cara era pica, o cara conversava lá com a mulher, o cara viu a mulher num dia, no dia seguinte o cara já conseguiu levar a mulher pra cama, porque o cara é foda, o cara conversa, o cara não tem vergonha, o cara gasta o dinheiro que ele não tem pra impressionar outras pessoas, pra conseguir aquilo que ele quer. E beleza, pô, pessoa foda, corajosa. Mas no final das contas a gente aprende que pelo menos eu levei como lição desse filme que não vale a pena você ser esse tipo de pessoa. Pelo menos não a ponto de enganar e prejudicar os outros, como é o caso do Martin. É um cara que não liga pra mãe, é um cara que trapaceia o próprio tio, que dá oportunidade de trabalho pra ele. E mesmo assim ele não se sente arrependido e faz de tudo pra conseguir aquilo que ele quer. Enfim, é um filme interessante que vale a pena você assistir. No final do filme, o Mauser, ele não consegue, no final das contas, não consegue ser o campeão que ele queria, ele não consegue nem sequer participar do torneio no Japão. E o filme fica entreaberto. A gente termina com ele recebendo, aceitando, vamos colocar assim, reconhecendo o bebê dele, o filho dele com a primeira mulher do filme, com a Rachel. Ele aceita o filho, ele reconhece o filho e termina assim, em aberto, dando a entender que, caramba, ele vai aceitar viver uma vida de medíocre, vamos colocar assim, como se fosse ruim. O que não é verdade. Você viveu uma vida... A gente aprende que você viveu uma vida que vale a pena ser vivida. Que você não precisa ser rico ou pelo menos não passar os outros para trás para tentar conseguir esse feito, né, de ser rico. E que você viveu uma vida que vale a pena ser vivida, no caso, que não é a vida que ele leva, que é o que realmente vale a pena. Pelo menos é isso que eu peguei do filme. Apesar de que a gente acha foda esse comportamento dele de caralho. Ah, não tenho medo de nada, foda-se, vou pegar a mulher do milionário mesmo, vou transar com ela, vou viver a vida louca, vou enganar os outros. No final, ele mostra que não valeu muito a pena isso, e que até o milionário, né, o Rockway, ele fala pro Marty que esse comportamento vai só levar ele à infelicidade eterna. E que no final das contas parece que ele aceita isso e começa a viver uma vida normal. Ao que dá a entender no final do filme, que fica entreaberto. Ele aceita o bebê e parece que, não sei, que vai talvez se casar com a mulher e viver uma vida normal, ou não, ele vai tentar jogar tênis. Pode ser que ele tente jogar tênis de novo e viver aquela vida louca dele. Não sei. Mas é um bom filme, é um filme que vale a pena ser assistido e que traz um ensinamento. É um filme muito bem feito. O Timothée Chalamet, ou Timothée, sei lá. O Timothée Chalamet atua muito bem nesse filme. Nunca tinha assistido um filme dele antes, até por um pouco de preconceito. Mas vale a pena ser assistido, um filme muito bonito, música bem impactante, um filme que vale a pena ser assistido. As músicas são boas, a atuação é boa. Não que eu seja um crítico de filme, não sou. Mas enfim, é isso aí. Seja uma pessoa boa, cultive o bem, tenha disciplina de fazer aquilo todos os dias. E quem sabe, para nós que somos seres normais e que não vamos fazer o mal, né? Não vamos passar os outros para trás, não vamos roubar, não vamos mentir. Então, quem sabe um dia a gente conquiste o tão esperado sucesso. Enfim, é isso. Obrigado por assistir até aqui, se tiver alguém assistindo até aqui. E valeu.